E aí, tudo bem? Feliz 2019, a gente está de volta como prometido com um tudo o que você precisa saber especial sobre a CCXP 2018. Como eu já tinha comentado, a ideia desse vídeo não é mostrar novidades, vocês já sabem o que rolou na CCXP. Na verdade o que a gente vai fazer aqui é um apanhado do que rolou, pontos altos e baixos do evento no meu ponto de vista de um nerd das antigas, que lia os quadrinhos lá nos anos 80 e 90, e o principal, falar dos autógrafos que eu peguei e das HQs que eu tenho com esses artistas. Antes da gente começar, curte o vídeo e se inscreve no canal do YouTube. Essa pra mim foi a pior edição da CCXP em vários aspectos. Foi a primeira vez que eu fui na quinta-feira, nos outros anos eu fui de sábado. Eu pensei, na quinta deve ser mais sossegado, né? Menos fila, menos gente. Pois é, eu passei muito mais perrengue dessa vez que nas vezes que eu fui de sábado. Muita fila para entrar e mais de 1h30 para conseguir sair do estacionamento no fim do evento. A gente ficou parado, absolutamente parado, mais de 1h30 só para conseguir sair do estacionamento. Foi um martírio. Muita fila também para pegar os autógrafos, muito mais difícil de pegar e desorganizado que nos anos anteriores, mas eu já falo mais disso daqui a pouco. Mas para mim, a pior mudança que eu acho que aconteceu no evento virou uma Comic Con quase sem comics. Fora a Panini, uma outra loja que vendia, entre outras coisas, quadrinhos, não tinha HQ em um evento sobre HQ. Claro que a coisa evoluiu, hoje é sobre cultura pop, mas precisa ter quadrinhos. Eu fui para a Comic Con de San Diego em 2015, no próximo vídeo eu vou falar, no próximo é tudo que você precisa saber, eu vou falar também sobre a minha experiência lá. E apesar de ser um evento com grandes corporações, são corporações voltadas ao universo de cultura pop. Fabricantes de brinquedos, grandes editoras, grandes estúdios, muita memorabilia, mas também tem muito quadrinho sendo vendido. A CCXP está se tornando um evento em que muitas das empresas com stand não tem nada a ver com cultura pop, só estão vendendo uma parte da sua linha de produtos com algumas marcas licenciadas. Por exemplo, tinha stand da Grendene, das Havaianas, da Riachuelo, grandes empresas que podem pagar o preço do stand no evento, que deve estar cada vez mais caro, mas que não tem relação direta com o propósito do evento. E digo que os stands devem estar cada vez mais caros porque as lojas de quadrinhos não estavam lá. A Comics, que sempre estava presente, não foi. Eu fui pro evento para comprar quadrinhos e saí de lá com um chinelo. Um chinelo bem legal, mas não era bem a expectativa que eu tinha. Quem também frustrou a minha expectativa foi a Panini. Eu queria comprar essas duas HQs aqui, ó, Demolidor, Amor e Guerra, a famosa graphic novel do Frank Miller e do Bill Sienkiewicz, e Poder Supremo, ótima série do Esquadrão Supremo, de J. Michael Straczynski e Gary Frank. Para quem acha que eu não gosto de nada que vem depois do ano 2000, isso aqui é sensacional e é depois do ano 2000. Hoje em dia, com a crise na Saraiva e Livraria Cultura, com a Comics não recebendo mais as HQs com antecedência como acontecia antes, ficou difícil comprar esses encadernados de luxo sem ser pela internet, porque normalmente essas revistas não vão para a banca. Eu conheço poucas comic shops aqui em São Paulo que recebem essas HQs, mas são bem longe da minha casa. Fica então a pergunta para a Panini: onde a gente vai comprar esses encadernados de luxo agora? Só pela internet? Agora a Comics já recebeu essas HQs, mas na época do evento só tinha em uma loja que eu vi na internet, mas as revistas já existiam, elas estavam impressas. Então eu pensei, lá no stand da Panini com certeza vai ter, afinal são eles que imprimem, né, que publicam. Pois é, não tinha. Só material mais antigo. A única coisa que eles estavam vendendo como novidade era um box com a trilogia do infinito. Mas eu já tinha comprado isso aqui quando lançaram há pouco tempo, então não fazia sentido eu comprar de novo só por causa de uma caixa. E a caixa nem era muito legal também. Estavam vendendo também um box do Aquaman, mas só com material mais recente, que eu não acompanho. Então eu acabei comprando as duas revistas online, só recebi um bom tempo depois. Mas vamos falar rapidinho das coisas legais que tinham no evento. Eu já mostrei tudo no canal do Facebook e no Instagram, mas vamos só dar mais uma olhada rápida. Os uniformes originais do Homem-Aranha, os mesmos que foram usados no filme Homem-Aranha Longe do Lar. Ele vai usar um uniforme furtivo, bem parecido com o daquele Homem-Aranha Noir, e um mais convencional, só trocando o azul pelo preto. O uniforme da Capitã Marvel no filme. Esse não era o original, só uma réplica, mas foi bem legal ver de perto os detalhes. Os quadros, a maioria com arte do Alex Ross, assinados por ele e por Stan Lee, que estavam à venda, bem caros, então era só para olhar e babar.
Pouquíssimas lojas de memorabilia e action figures. Hoje em dia quase todas as lojas só vendem aqueles Pop Funko, né? Aquele bonequinho cabeçudo, que eu não curto muito, eu prefiro action figures parecidos com os personagens mesmo. Essa loja eu acho que era a única com coisas tão legais quanto esse olho de Agamotto do Doutor Estranho, um action figure gigante do Fin Fang Foom, aquele dragão inimigo do Homem de Ferro, e esse martelo sensacional do Thor. E como sempre, miniaturas e estátuas bem legais. Mas vamos ao que interessa. Dos artistas internacionais que vieram esse ano ao evento, eu quis pegar o autógrafo de 3. Um deles, o mais concorrido do evento, era o John Romita Jr. Foi um perrengue pegar esse autógrafo do Romita. Todo mundo queria e o evento foi bem desorganizado nesse aspecto. A gente chegou na fila umas 13 horas, tipo 1h da tarde, 1 e pouco. Aí disseram que a fila estava encerrada, que ele ia sair e só ia voltar às 4h30. E mais, não podia formar fila para aguardar, só a partir desse horário, 4h30. Eu tava com a minha mulher e ela falou, umas 16, umas 4 horas a gente volta. Aí eu falei, é melhor dar uma passada aqui umas 3h30 só para ver o que tá acontecendo. Dito e feito, quando a gente passou às 3h30 já tinha uma fila gigante. E mais, tinham distribuído senha para umas pessoas que seriam atendidas primeiro. Pô, a gente tava lá às 1h da tarde, né? Por que não falaram pra gente dessas senhas? A gente ficou na fila um baita tempo. E aí um carinha da organização começou a dizer que o Romita só ficaria até às 6 horas. E a essa altura já era umas 5 e cacetada. E que provavelmente a gente não seria atendido, ou seja, quase inviável pegar o autógrafo do cara. Até a minha mulher foi lá reclamar com o Romita, que é um cara bem legal. E ele só dizia sorry, sorry. Mas aí dessa vez foram inteligentes, não deixaram mais o pessoal da fila ficar demorando muito, era pegar o autógrafo e sair, sem embaçar. A fila começou a andar mais depressa e a gente conseguiu. Eu vou mostrar agora algumas HQs que eu tenho com o Romita Jr. e quando chegar a hora eu mostro em quais eu pedi para ele autografar. Revista mais antiga que eu tenho com arte do Romitinha, Homem-Aranha 31 de abril de 1986, fase dele desenhando o Aranha. Essa história foi republicada na coleção histórica Marvel o Homem-Aranha 5 da Panini de 2014 e na coleção definitiva do Homem-Aranha 26 da Salvat de 2018. Depois eu tenho a Homem-Aranha 37 de abril, também de 86, a famosa história do Aranha versus o Fanático, republicada também na coleção definitiva do Homem-Aranha 26. Força Psi 1 de abril de 1987, a estreia do Stigma, a marca da estrela no novo universo. História republicada em Marvel 40 anos no Brasil da Panini de 2007. Homem-Aranha 50 de abril de 1987, outra história contra o Abutre, também republicada aqui ó, no CHM do Aranha 5. Força Psi 2, outra história do Stigma. Homem-Aranha 51 e 52. Força Psi 5, 7 e 8. O Incrível Hulk 57 de 1988, uma história do Homem de Ferro. Homem de Ferro, minissérie encadernada. Heróis da TV 108, Torneio de Campeões, republicado em coleção histórica Marvel Torneio de Campeões 1 da Panini de 2017. Grandes Heróis Marvel 20 de abril de 1988, dedicado ao Homem de Ferro. Heróis da TV 109 e 110, final do Torneio de Campeões, também republicada no CHM Torneio de Campeões. X-Men 1, 2 e 3 de abril de 1988 e 1989. Começa a revista dos X-Men pela Abril e também a primeira fase do Romita com os Mutantes. X-Men Especial 1, republicação das primeiras páginas que o Romita desenhou na revista dos X-Men. Essa história também foi republicada em O Melhor dos X-Men 1, que também é da Abril, em 1997. Super Aventuras Marvel 79, história da também aclamada fase do Romita com o Demolidor. Homem-Aranha 69, Aranha contra o Duende Macabro. Mais edições de X-Men com arte do Romita. X-Men 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14. Super Almanac Marvel 1, mais X-Men do Romita. X-Men 15 e 17 de 1990.
Grandes Heróis Marvel 27, história dos X-Men durante as Guerras Secretas 2, X-Men 18, 21 e 24. A história da edição 24, o julgamento de Magneto, foi republicada em coleção histórica Marvel's X-Men 5 da Panini de 2016. X-Men 26, 27 e 30 de 1990 e 1991. X-Men 31 e 32, Massacre de Mutantes, histórias republicadas em Os Maiores Clássicos dos X-Men 3 da Panini de 2005. E essa foi uma das revistas que eu pedi pro Romita autografar. Infelizmente foi tudo muito corrido, não deu para fazer uma dedicatória mais legal, mas tá valendo. Super Aventuras Marvel 115, 120 e 122 da Abril de 1992, mais Demolidor do Romita. Wolverine 21 de 1993, história do Homem de Ferro. Motoqueiro Fantasma, Wolverine Justiceiro, Corações Negros de 1994, edição bem legal com capa pôster. Teia do Aranha 60, primeiras aparições do Duende Macabro. X-Men 84 de 1995, história dos X-Men com Bishop. Cable, Sangue e Metal 1 e 2 de 1996, minissérie muito legal do Cable. X-Men 91 e 92, mais Romita de volta aos X-Men, histórias republicadas em X-Men Atração Fatal 1 e 2 da Panini em 2014. X-Men Gigante 2 da Abril de 1996, final da saga Atrações Fatais. A história desenhada pelo Romita foi republicada em X-Men Atração Fatal. A Panini mudou o nome, tá? Na Abril era Atrações Fatais, na Panini virou Atração Fatal. Esse aqui é o número 3 de 2014. X-Men 94 de Abril de 1996. Capitão América 208, crossover dos X-Men com os Vingadores. X-Men 96, Super Aventuras Marvel 172, história do Justiceiro desenhada pelo Romita. X-Men 97, Super Aventuras Marvel 173, mais uma do Justiceiro. Os Fabulosos X-Men 13 de 1991. Os Maiores Clássicos do Homem de Ferro 1 da Panini de 2008, O Demônio na Garrafa. Essa foi a outra HQ que eu pedi pro Romita autografar. Como estava tudo muito corrido, no sufoco, ele já pegou a revista e saiu assinando na capa. Eu tentei falar para ele, na capa não, mas não deu tempo. Eu não curto que assine na capa. Você não dá um livro pro autor assinar e o cara assina na capa. Eu curto que ele assine na segunda capa. Até porque a tinta não sai nesse papel mais poroso. Aí ele acabou assinando na capa e dentro também. Ele até fala aí, I'll do both aí no vídeo, ou seja, eu vou assinar também dentro, vou fazer em ambos os lugares. Mas a assinatura ficou longe da assinatura do David Michelinie, queria que ficasse mais perto um do outro, mas foi o que eu consegui e valeu, tá bem legal. Demolidor, O Homem Sem Medo de 2009, minissérie muito legal também escrita pelo Frank Miller. X-Men, A Queda dos Mutantes 2 de 2013, história do Demolidor relacionada à saga. X-Men, Dias de um Futuro Esquecido de 2014, anual dos X-Men desenhado pelo Romita. Coleção histórica Marvel Os Vingadores 5 de 2015, Homem de Ferro vs Doutor Destino. X-Men Massacre 2, história do Aranha relacionada à saga. Coleção definitiva do Homem-Aranha 14 de 2017, histórias desenhadas pelo Romita que antecedem o casamento do Aranha. Pronto, isso é o que eu tenho do Romita Jr. até o ano 2000 e coisas clássicas que saíram pós ano 2000. O outro artista que eu queria ter o autógrafo era o arte finalista Joe Rubinstein. Quando eu cheguei no Artist's Alley, a fila do Romita Jr. estava enorme e a do Joe Rubinstein estava vazia, ninguém. E ele estava lá. Aí eu descobri por quê. Ele estava cobrando R$50 por autógrafo e não estava com uma cara muito amigável. Na hora eu pensei, dane-se, eu não faço tanta questão assim de pegar o autógrafo dele. Eu queria o do José Luiz Garcia Lopes, que ia pro evento, mas ele acabou não indo, então eu ia pegar o do Rubinstein. Mas como eu queria ter uns 3 autógrafos para mostrar nesse vídeo, eu fiquei ali na fila do Romita pensando se eu pegava ou não.
Quando disseram que a gente provavelmente não conseguiria o autógrafo do Romita, porque ele ia embora, um cara com quem eu estava conversando, que estava na fila comigo, disse que ia fazer uma promessa. Se ele conseguisse o autógrafo do Romita, ele ia pegar também o do Rubinstein. Aí eu fiz a promessa também, achei uma boa promessa para fazer. O pior, ou melhor, sei lá, foi que a gente conseguiu. E aí a gente pagou a promessa e o autógrafo. Mas vamos lá, o que eu tenho com Joe Rubinstein? Coisa mais antiga que eu tenho com arte final do Rubinstein, Grandes Heróis Marvel 1 de abril de 1983. Essas histórias que mostram a primeira morte do Thanos foram republicadas na coleção histórica Marvel Os Vingadores 2 da Panini de 2014 e na coleção de clássicos da Salvat 33 em Algarismos Romanos de 2017. Super Aventuras Marvel 44 de abril de 1986. Rubinstein arte finaliza a história dos X-Men dessa edição, que foi republicada em preto e branco aqui em X-Men edição histórica 3 da Mythos em 2003. Super Aventuras Marvel 48 e 49 de abril de 1986. Histórias dos X-Men com arte final do Joe. Essas histórias foram republicadas em coleção histórica Marvel Os X-Men 5 da Panini de 2016. Heróis da TV 86 de abril de 1986, história dos Micronautas, quem lembra dessa equipe? Super Aventuras Marvel 51, 52 e 53, mais histórias dos X-Men. A da edição 53 também foi republicada aqui no CHN X-Men 5. Grandes Heróis Marvel 14 de abril de 1986, a saga de Korvac, republicada em coleção de clássicos da Salvat 39 em Algarismos Romanos de 2018. Super Aventuras Marvel 55, 56 e 57 de 1987. Mais X-Men, as da edição 56 e 57 foram republicadas em coleção histórica Marvel Os X-Men 3 da Panini em 2014. Capitão América 95 de abril de 1987, arte final na história do Capitão América, que foi republicada em coleção histórica Marvel Super Vilões Unidos 3 da Panini de 2016. Super Aventuras Marvel 59 de abril de 1987. História dos X-Men republicada em coleção histórica Marvel Os X-Men 6 da Panini de 2016. Minissérie do Wolverine 1 a 4 de abril de 1987. A grande obra de Miller, Claremont e Rubinstein, republicada em Eu, Wolverine, da Panini de 2009, e foi nessa revista que eu pedi o autógrafo do Joe Rubinstein. Eu pergunto aí pra ele nesse vídeo se ele tem uma caneta branca para escrever no preto, e ele diz que tem uma prateada. Aí depois eu peço para ele pôr o meu nome na dedicatória. Ele escreveu até para Rafael em português, bem legal. Heróis da TV 97 de abril de 1987, arte final do Rubinstein na história dos Vingadores. Heróis da TV 112 de 1988, último número da Heróis da TV. Rubinstein é um dos trocentos arte finalistas do anual dos X-Men. Capitão América 119 de 1989, arte final na história dos Vingadores. Grandes Heróis Marvel 24, história antiga dos X-Men republicada em X-Men Classic 2, segunda série, também de abril de 1995, e na coleção de clássicos da Salvat 34 em Algarismos Romanos de 2017. Super-Homem contra Homem-Aranha 2 de abril de 1989, Rubinstein é um dos arte finalistas da história. Homem-Aranha 73, histórias do Aranha republicadas na coleção definitiva do Homem-Aranha 17 da Salvat em 2017. As várias faces de Batman de abril de 1989, Rubinstein arte finaliza uma história desenhada por Mike Nasser. Homem-Aranha 76 e 77, histórias do Aranha republicadas na coleção de capa preta da Salvat 10 de 2014 e na coleção definitiva do Aranha 17. Super Almanac Marvel 1, mais histórias do Aranha. Super Almanac DC 1 de abril de 1990, arte final na história do Capitão Átomo. Homem-Aranha 81, histórias do Aranha. Liga da Justiça 17, arte final na história dos Sovietes Supremos. O Incrível Hulk 84, arte final na história das Guerras Secretas 2. Homem-Aranha 85, história do Aranha.
Dreadstar, o Guerreiro das Estrelas 1 da Globo. Legal falar de algo que não seja nem Marvel nem DC. Rubinstein arte finaliza uma das histórias dessa edição, que foi republicada em Dreadstar 1 da Mythos em 2016. Liga da Justiça 20 de abril, arte final na história da Liga. Homem-Aranha 86, Aranha vs Senhor do Fogo. Liga da Justiça 21, 22 e 23, histórias da Liga. Invasão 1, 2 e 3, histórias republicadas em Invasão Chega de Segredos da Panini de 2018. Liga da Justiça 24 e 25 de abril de 1990 e 1991, mais histórias da Liga com arte final do Rubinstein. Homem-Aranha 91, outra história do Aranha. Capitão América 140, Rubinstein arte finaliza algumas das primeiras histórias do X-Factor. Liga da Justiça 26 e 27, mais Rubinstein nas histórias da Liga. Capitão América 142 e X-Men 30, mais histórias do X-Factor. A da revista do Capitão é a primeira aparição do Apocalipse. Liga da Justiça 28, mais Liga. X-Men 31, mais X-Factor. Uma dessas histórias foi republicada em Os Maiores Clássicos dos X-Men 3 da Panini de 2005. Liga da Justiça 29, Rubinstein arte finaliza tanto a Liga da América quanto a da Europa. Rubinstein é um dos arte finalistas da Graphic Marvel 7, dedicada à Viúva Negra. Liga da Justiça 32, mais Liga da América. Grandes Heróis Marvel 33, Rubinstein arte finaliza o retorno da série solo do Surfista Prateado. Liga da Justiça 35, mais Liga. Épicos Marvel 2, Vingadores vs X-Men, história republicada em Vingadores vs X-Men vs Quarteto Fantástico da Panini de 2015. Liga da Justiça 38 de abril de 1992, mais Liga. X-Men 41, arte finalizando os X-Men, história republicada em X-Men Inferno 1 da Panini de 2018. Marvel Force 9 da Globo, arte final na história do Cavaleiro da Lua. Liga da Justiça 39 e 40 de abril, mais Liga da América. X-Men 43, história contra a ninhada, republicada em Coleção Histórica Marvel's X-Men 8 da Panini em 2016 e em X-Men Inferno 2 da Panini de 2018. Homem-Aranha Anual 1 de abril de 1992, história do Aranha por Todd McFarlane e arte finalizada pelo Rubinstein, republicada em Os Maiores Clássicos do Homem-Aranha 5 da Panini em 2007. As Aventuras do Capitão América 1 de abril de 1992, origem do Capitão recontada. Wolverine 5, arte final na história do X-Factor, história republicada em X-Men Inferno 4 da Panini em 2018. Super Almanac Marvel 6 de abril de 1992, Rubinstein arte finaliza o Anual do Surfista Prateado, que faz parte da saga A Guerra do Alto Evolucionário. Graphic Marvel 14, Surfista Prateado, Os Escravistas, Rubinstein é um dos arte finalistas. Wolverine 9, história do Anual do X-Factor. Wolverine 10, história do Destrutor. Wolverine 59 e 60, de 1993, histórias dos X-Men desenhadas por Jim Lee, republicadas em Os Maiores Clássicos dos X-Men 1 da Panini em 2003. Wolverine 15 de abril de 1993, Wolverine vs Homem-Aranha, republicada na coleção definitiva do Aranha 10 da Salvat em 2017. Wolverine 21 de abril de 1993, história do Excalibur, republicada em Excalibur 2 da Panini em 2017. X-Men 63 de abril de 1994, histórias dos X-Men. X-Men 65, Rubinstein arte finaliza a primeira aparição do Gambit. Wolverine 25, história do Wolverine, republicada em coleção histórica Marvel Wolverine 5 da Panini de 2018. X-Men 68, 69 e 70 de abril de 1994, histórias dos Novos Mutantes, republicadas em X-Men Programa de Extermínio da Panini de 2014. X-Men 75, 76 e 77 de abril de 1995, história da Irmandade de Mutantes.
E na edição 77 tem também uma história do X-Factor que foi republicada na coleção vermelha da Salvat 22 de 2015. Wolverine 35 de abril de 1995, história da Mística, Desafio Infinito 1, 2 e 3. A saga toda foi arte finalizada pelo Rubinstein e foi republicada em Desafio Infinito da Panini em 2018. X-Men Anual 2 de abril de 1995. Uma das histórias dos X-Men do Jim Lee tem também arte final do Rubinstein. História republicada em X-Men Gênese Mutante 2 da Panini em 2014. X-Men 2099 12 de abril de 1995. Arte final na história de uns tais Cavaleiros da Ribalta. O público brasileiro adorava o universo 2099. Nos Estados Unidos não deu muito certo e eu sempre achei bem fraco. Wolverine 44, um dos arte finalistas da morte de Mariko Yashida. X-Men Extra 1, arte final em alguma história que não dá pra saber direito porque abriu, picotava e misturava tudo. Wolverine 45, arte final em duas histórias do Wolverine. X-Men 87 e 88 de 1996, histórias dos X-Men. X-Men Adventures, terceira série 3. Esse foi um dinheiro mal gasto. Qual que é a graça de rever as histórias do desenho da TV, que era sensacional, só que em quadrinhos com desenhos terríveis? O Rubinstein até que deu uma força em algumas histórias, mas é ruim. Wolverine 51 e 52, histórias do Wolverine. Origens dos super-heróis Marvel 5, arte final na história do Magneto. Outro dinheiro mal gasto. A Abril publicava histórias antigas e clássicas nesse título e aí passou a publicar histórias atuais e ruins. Essa história foi republicada em X-Men Atração Fatal 3 da Panini em 2014. Super Aventuras Marvel 173 de abril de 1996. Arte final na história do Justiceiro do Romita Jr., que eu já tinha mencionado antes. X-Men 98, história da X-Force. Batman 2, uma das histórias do Batman. X-Men 99 de 1997, história dos X-Men e da X-Force. Os Fabulosos X-Men 13, arte final na história do Romita que eu já mencionei. Wolverine 60, história do Wolverine. Os Fabulosos X-Men 14. Wolverine 61, história do Wolverine. DC versus Marvel 1 a 4. Rubinstein arte finalizou a série toda, que é legal porque junta os dois universos, mas como história é muito fraca. Wolverine 62, história do Wolverine. Os Fabulosos X-Men 17. DC versus Marvel série 2, 1 a 4. Se aquele já era fraco, esse aqui é pior ainda. Wolverine 68, história do Wolverine. Fator X13 de 1998, história da X-Force. Isso aqui é legal. Sergio Aragonés destrói a DC e Sergio Aragonés massacra a Marvel. Eu curto muito o Aragonés e o Rubinstein é um dos arte finalistas. Os maiores clássicos do Capitão América 1 da Panini de 2008. Rubinstein arte finaliza toda essa fase clássica de Roger Stern e John Byrne. Homem-Aranha, a morte de Jim DeWolf de 2013, saga clássica do Aranha. Demolidor por Frank Miller e Klaus Janson 1 de 2014. Apesar de o Klaus Janson fazer o nanquim da maioria das histórias, algumas das primeiras do Miller com o Demolidor foram finalizadas pelo Rubinstein. Salvat de capa vermelha 59 de 2017, arte final nas aventuras de Ciclope e Fênix, que é outra coisa ruim demais. Excalibur 3 e 4 da Panini de 2017 e 2018, mais histórias com arte final do Rubinstein e coleção histórica Marvel, o Incrível Hulk 1. Ufa, muita coisa do Rubinstein. Para finalizar, o terceiro cara de quem eu queria pegar um autógrafo era o David Michelinie. Para pegar o autógrafo do Michelinie estava bem mais fácil que para pegar o do Romita. O problema é que o Michelinie e o Romita chegaram quase na mesma hora. Aí eu fiquei numa fila e a minha mulher na outra. A vez na fila do Michelinie chegou antes. Aí eu pedi para a galera da fila do Romita segurar o lugar para mim, peguei o autógrafo do Michelinie e voltei para a fila do Romita. Vamos lá! Coisa mais antiga que eu tenho com o Michelinie, Heróis da TV 84 de abril de 1986. Ele escreve a história do Homem de Ferro dessa revista. Capitão América 85...
e 86, histórias do Indiana Jones, que a Marvel tinha os direitos de publicar nessa época. Heróis da TV 87, história do Homem de Ferro. Grandes Heróis Marvel 14, Michelaine é um dos roteiristas da saga de Korvac, republicada nos clássicos da Salvat 39 de 2018. Heróis da TV 91 e 93 de abril de 1987, histórias dos Vingadores. Capitão América 94, história do Indiana Jones. Heróis da TV 94, histórias dos Vingadores e do Homem de Ferro. Super Aventuras Marvel 59, histórias dos Vingadores. Heróis da TV 97, história dos Vingadores e do Homem de Ferro. Capitão América 98, histórias do Indiana Jones. Heróis da TV 98, histórias dos Vingadores e do Homem de Ferro. Grandes Heróis Marvel 17, história polêmica dos Vingadores em que a Miss Marvel se casa com o próprio filho. É filho entre aspas, mas mesmo assim gerou polêmica. Força Psi 7 de 88, história da Força Psi. O Incrível Hulk 57, história do Homem de Ferro. Homem de Ferro minissérie encadernada e Grandes Heróis Marvel 20. Eu já mostrei porque as duas têm desenhos do Romita Jr. O Incrível Hulk 65, história do Homem-Aranha e do Homem-Formiga contra o Treinador. Capitão América 120 e 121 de 1989. História do Aranha com a Capitã Marvel, a Mônica Rambeau e o Star Fox. Graphic Marvel 3 de 1990, Vingança do Monolito Vivo. Homem-Aranha 100 de 1991, O Casamento do Homem-Aranha. História republicada em Coleção Definitiva do Homem-Aranha 14 da Salvat em 2017. O Incrível Hulk 103 e 105 de abril de 1992, histórias do Homem de Ferro republicadas em Homem de Ferro, A Guerra das Armaduras da Panini em 2010. Homem-Aranha 104 de abril de 92, começa a fase de Michelaine e McFarlane com o Aranha, histórias republicadas em os maiores clássicos do Homem-Aranha 5 e Homem-Aranha Grandes Desafios 1, ambas da Panini e ambas de 2007. Homem-Aranha 105 de abril de 92, primeira aparição do Venom, histórias republicadas também aqui nos maiores clássicos do Aranha 5 e também em Grandes Desafios 1. E a primeira aparição do Venom ainda foi republicada na coleção de capa preta da Salvat 10 de 2014. E essa edição foi uma que eu peguei o autógrafo do Michelaine. Tá aí, vocês estão vendo ele assinando. Homem-Aranha 106 de abril de 92, mais Aranha do Michelaine e McFarlane, histórias também republicadas em maiores clássicos do Aranha 5. Incrível Hulk 107 de abril de 92, final da Guerra das Armaduras, republicada também, lógico, aqui em Guerra das Armaduras. Homem-Aranha Anual 1 de abril de 92, eu já mostrei essa porque tem histórias com arte final do Rubinstein, e aqui a gente tem 6 histórias do Aranha da fase Michelaine e McFarlane, histórias republicadas em os maiores clássicos do Aranha 5 e 6 da Panini, de 2007 e 2008. Super Almanac Marvel 6 de abril de 92, anual do Aranha interligado com a saga A Guerra do Alto Evolucionário. Homem-Aranha 109, 110, 111, 112 e 113, histórias do Aranha com Todd McFarlane republicadas também nos maiores clássicos do Aranha 6 e na coleção definitiva do Homem-Aranha 28 da Salvat em 2018. Homem-Aranha Anual 2 de abril de 92, mais Aranha do Michelaine. Homem-Aranha 114 e 115 de 92 e 93, A Volta do Venom e outras histórias republicadas na coleção definitiva do Homem-Aranha 32 da Salvat em 2018. Algumas também saíram em Grandes Desafios 1. Hulk 116 e 117 de abril de 93, histórias do Homem de Ferro. Super Almanac Marvel 8, anual do Homem de Ferro vinculado à saga Ataques Atlantes. Incrível Hulk 122, outra história do Aranha com McFarlane. Homem-Aranha Anual 3 e 4 de 93 e 94, nova fase do Aranha, agora com Eric Larsen nos desenhos. Homem-Aranha 132 e 140 de 94 e 95.
Homem-Aranha 145, 147, 149, 152, 155 e 161, de 95 e 96. Agora os desenhos eram do Mark Bagley na maioria das histórias. A Teia do Aranha 83, minissérie do Venom. Marvel 40 anos no Brasil, da Panini, de 2007. Primeira vez que eu tive a história O Demônio na Garrafa, que foi republicada em Os Maiores Clássicos do Homem de Ferro 1 em 2008. E foi nessa que eu peguei meu segundo autógrafo com o Michelaine, que eu já mostrei que ficou junto, não tão junto, com o do Romita. Coleção histórica Marvel Vingadores 4 de 2014, mais Vingadores do Michelaine. Demolidor por Frank Miller e Klaus Janson 1. Tem uma história só nesse encadernado aqui que é escrita pelo Michelaine. Coleção histórica Marvel Vingadores 5 de 2015, eu já mostrei porque é Homem de Ferro do Michelaine e Romita Jr. Homem-Formiga Mundo Pequeno, o segundo Homem-Formiga, o Scott Lang, né, que é o do cinema, foi criado pelo Michelaine e pelo John Byrne. E coleção histórica Marvel Incrível Hulk 2 de 2018, Michelaine escreve o roteiro de uma das histórias. Ufa, finalmente acabou. Não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal do YouTube e pede para receber todas as notificações. Nas próximas semanas, semana que vem, a HQ que eu li e o filme que eu vi, Aquaman, tudo sobre o filme, como ele era nos quadrinhos, o personagem, todos eles, como são no filme, o que é melhor, o filme ou as HQs clássicas do Aquaman. E na semana seguinte, formações Quarteto Fantástico, todas as formações do quarteto, desde a sua criação até o ano 2000. E na outra semana, mais curiosidades no Tudo Que Você Precisa Saber, e em uma delas eu vou mostrar o que rolou quando eu fui na Comic Con de San Diego. Até lá!